O Partido Comunista Chinês iniciou hoje o congresso que pode ratificar o domínio de Xi Jinping. Para falar mais sobre isso, estamos recebendo agora aqui no Jornal da Manhã o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, Marcos Vinícius de Freitas. Professor, mais uma vez, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom tê-lo aqui nessa edição de domingo do Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor. Bom dia, Kalina. Um prazer conversar com vocês hoje. O professor, e o que chamou a atenção nessa abertura do Congresso do Partido Comunista Chinês hoje foi a declaração do presidente da China, Xi Jinping, que ao final dessa convenção, que termina só no próximo final de semana, no sábado que vem, foi a declaração de Xi Jinping falando sobre Taiwan, dizendo que a China pretende exercer o controle a que tem direito sobre o território de Taiwan. E essa disputa é algo sobre o qual a gente tem falado bastante nas últimas semanas, desde que começou a invasão da Ucrânia pela Rússia, né? Muitos analistas traçaram paralelo entre a situação da Ucrânia e apontaram a possibilidade de que essa ação militar da Rússia abrisse caminho para uma ofensiva semelhante da China contra Taiwan. O senhor acha que essas declarações de hoje do presidente chinês, Xi Jinping, são um motivo de preocupação, são um motivo para elevar esse grau de alerta da comunidade internacional, professor? Olha, Victor, vamos só esclarecer uma coisa, né? O pessoal que faz essa análise para a Ucrânia com Taiwan não entende exatamente o contexto histórico de um e de outro. Taiwan nunca quis ser independente, não é? Taiwan surge num movimento de separação, de uma secessão, mas com o objetivo de continuar ligado ao continente, à China continental. E isso sempre foi a ideia da unificação e da reunificação de Taiwan à China. Então, tanto o governo de um lado como do outro pretendia que houvesse esta reunificação. Nos últimos anos, e aliás, quando a China continental, a República Popular da China, entra no contexto das Nações Unidas, os chineses pedem a aplicação daquilo que eles chamam de o princípio de uma só China, em que existe uma só China e Taiwan é uma província, é um assunto doméstico da China. Claro que os Estados Unidos, nesse contexto todo, naquela construção de uma guerra fria no passado, quis aí entender que eles adotariam um princípio diferente, de que havia uma só China e Taiwan deveria ser resolvido depois, o que nunca foi o caso por parte do governo de Pequim. E nos últimos anos você vê que existem alguns movimentos separatistas que ocorrem dentro do contexto chinês e que é do contexto de Taiwan e que pretendem aí fazer uma separação, mas o discurso do presidente Xi Jinping agora no Congresso foi muito claro. Taiwan é um assunto doméstico e qualquer intervenção estrangeira é uma intervenção num assunto doméstico da China e que ele não deixou ali, ele falou que não haveria necessariamente uma ação militar nesse sentido, mas não descartaria todas as possibilidades possíveis, justamente em razão deste crescente envolvimento dos Estados Unidos de tentar recriar ali uma guerra fria que não interessa para a China e não interessa para o mundo inteiro. Professor, bom dia. Bom, esse congresso, né, como bem disse Vitor Braun, deve conduzir Xi Jinping ao terceiro mandato, tornando o líder mais longevo do país depois de Mao Tse-tung. Gostaria que o senhor explicasse o que isso representa para o país, para a China, e se o país deve viver um momento maior de isolamento do que já vive. Veja, Kalina, nos últimos anos, a China ela tinha uma postura com Deng Xiaoping que era de justamente mais ou menos manter um perfil baixo, um low profile internacionalmente. Só que quando você vira a segunda maior economia do mundo e o principal parceiro comercial de mais de 140 países, é difícil de você manter esse mesmo perfil. E no segundo momento, você nota também que houve aí, por parte dos Estados Unidos, uma série de iniciativas no sentido de guerra comercial, de até criar-se uma série de teorias conspiratórias. Só a gente voltar para lembrar aquilo que aconteceu logo no início do Covid, no início da pandemia, todas aquelas histórias conspiratórias que existiram. Então, existiu e existe uma campanha no sentido de perpetuar aí uma narrativa de guerra fria com relação à China. E, obviamente, que isso gerou aí
uma assertividade maior do país nos últimos anos. E o presidente Xi Jinping tem sido o líder importante neste processo de mudança daquela que era uma China low profile, né, uma China de um perfil mais baixo, para uma China que aí se torna cada vez mais relevante globalmente e que quer, de alguma forma, também contribuir para uma alteração de um cenário global em que ela é extremamente prejudicada justamente pelo fato de que os Estados Unidos vêm neste processo de tentar aí diminuir ou desacelerar o processo de crescimento chinês. Então, é por essa razão que Xi Jinping assume e é por essa razão que ele está sendo reconduzido. Obviamente que existem problemas dentro do país, existe a questão dos lockdowns, que tem muita gente que está preocupada, mas quando eles olham, por exemplo, para a situação que está acontecendo em outros lugares do mundo, a política chinesa até parece ainda, em razão da complexidade dos números, ainda parece um pouco acertada na forma como eles estão conduzindo. Mas existe um fator principal, né? E esse que é o resultado, Kalina, que a gente tem que esperar até o fim do Congresso para nós vermos. Porque são 3 posições importantes que você tem ali, que o presidente Xi Jinping acumula, que é secretário-geral do Partido Comunista, o chefe das Forças Armadas e, em terceira posição, a presidência da China. Então, ele pode, o que nós vamos ver, e ele hoje em dia tem estas 3 posições. Deng Xiaoping, por exemplo, foi um grande líder chinês e responsável pelo processo de reforma e abertura, não acumulava as 3 funções. Então, você vai ver o resultado, primeiro, pela mudança que você vai ter no Politburo, que é justamente o corpo, os top 7, né, os 7 líderes principais, e aí você vai ver como é que Xi Jinping vai continuar esses próximos 5 anos. Se ele vai ser um líder absoluto nesse processo todo, como tem sido ao longo desses 10 anos, ou se vai passar aí por algum processo de mudança com relação à sua liderança e à sua eficácia nesse processo todo. Mas, pelo discurso que ele fez hoje cedo, as 2 horas de discurso que ele fez, a impressão que se tinha é de que ele continua sendo o homem forte da China, justamente nesse processo de ascensão e de combate, inclusive, a essa narrativa de Guerra Fria ou a continuidade de uma hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional. Professor, agora uma dúvida antes de a gente passar para o Cristiano. Esse congresso do Partido Comunista se inicia hoje, mas se estende por alguns dias. Qual é o protocolo? Então, você tem ali a discussão, né, geral sobre o planejamento do país nos próximos 5 anos. E aí você tem ali, quando a gente assiste o presidente dos Estados Unidos, todo ano ele tem o discurso do Estado da União, em que ele conta como está o Estado da União. No Partido Comunista da China, o que você tem é esta reunião de 5 em 5 anos, em que é discutido o futuro do país nos próximos 5, 10, 15, eles fazem aí os planejamentos, até muitas vezes incluindo coisas relativas a 50 anos. E você tem um grupo de delegados que foram eleitos neste processo, que às vezes a gente acha que na China não tem eleição, mas estes delegados são eleitos e eles vêm num processo de ascensão dentro do Partido Comunista e aí depois eles vão selecionando os que vão ser os líderes que vão implementar aqueles planos que estão sendo determinados e traçados. Então, o Congresso é muito importante porque também é um momento de satisfação pública do Partido Comunista Chinês à população com relação àquilo que eles estão fazendo. E veja, por exemplo, uma das coisas que o presidente Xi Jinping falou é que quando começou a liderança dele, 10 anos atrás, a renda per capita da China era metade daquilo que é atualmente. Este tipo de situação é que mais ou menos valida a continuidade do Partido Comunista à frente do poder na China. Então, é esta entrega, né, de um resultado mais positivo de bem-estar social, de crescimento econômico, que vai validando a permanência do partido. Então, durante esta semana, são discutidos os planos e aí todo mundo volta e vem essa grande questão, que é estudar nos próximos anos aquilo que foi discutido e implementar essa cartilha. Cristiano Vilela. Planejamento, né? Perfeito. Cristiano. Isso aí, Professor, um bom dia. Satisfação falar contigo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan.
Acompanhando aqui alguns dos pontos, né, do discurso do presidente Xi Jinping, um ponto que me chamou a atenção seria no sentido de que ele teria prometido acelerar os esforços para transformar o Exército de Libertação Popular em um exército militar de classe mundial, prometendo melhorar a capacidade do Exército de salvaguardar a soberania nacional, tendo pedido ainda que o Exército fortalecesse o seu treinamento sob condições de combate e melhorar a sua capacidade de vencer. Seria esse algum recado a respeito de alguma enquadramento militar mais agudo que a China venha a dar a partir de agora, ou não? Ou é apenas uma estratégia no sentido de fortalecer as fronteiras chinesas e o interesse chinês? Olha, a mensagem é clara, não pode esquecer. Vamos lembrar a China tem uma vizinhança complexa e complicada, não é? Eles têm ali Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Rússia, que são países nuclearmente armados. Tem o Japão e a Coreia do Norte, que têm uma parceria estratégica com os Estados Unidos e que representam a presença norte-americana de uma maneira muito evidente na região. Então, só por isso você já parte do pressuposto de que você tem uma vizinhança complicada. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm feito também algumas incursões, justamente por se dizer um país do Pacífico, embora historicamente a aliança mais importante dos Estados Unidos fosse a transatlântica, mas nos últimos anos, desde o presidente Barack Obama, eles têm criado uma estratégia que eles chamam de Indo-Pacífica, criando alguns acordos, como o Quad, que inclui ali o Japão e a Índia, ou o AUKUS, que também inclui a Austrália, até o Reino Unido, que está lá na Europa e que, de alguma forma, ficou envolvida nessas alianças que tem um objetivo militar de contenção à China. Então, a China tem, hoje em dia, o maior exército do mundo em matéria de população e no número de militares, não é? Mas este exército ainda carece de uma efetividade no mesmo patamar bélico que, de alguma forma, servisse para dissuadir os Estados Unidos a não quererem uma ação, ou a não imporem uma ação militar na China. Isso tem uma razão histórica e é por essa razão que eles se preocupam ali com Taiwan, com a questão do controle do Mar do Sul da China, porque vamos lembrar que no século XIX, a China sofreu ali 2 guerras por causa da venda de ópio pelo governo britânico, que fez com que a China entrasse num período em que o país foi praticamente dividido e que demorou muitos anos até que conseguisse se reconstituir e se recuperar, e nesse período histórico que eles chamam de 100 anos de humilhação. E eu sempre me recordo que existe um ditado espanhol que diz assim: quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então os chineses vêm justamente se preparando para que eventualmente pudesse acontecer algo semelhante no sentido de impedir ali o fluxo de comércio internacional ou uma presença norte-americana mais intensa na região. É por essa razão que, em razão desta retomada, desta tentativa de se recriar uma guerra fria entre China e Estados Unidos, que a China entende que precisa ter ali não um exército no sentido de querer invadir ou coisa parecida, mas que seja um exército de dissuasão a qualquer tentativa de ação de qualquer país ocidental, nomeadamente os Estados Unidos, principalmente, para evitar que isso se transforme num problema que possa gerar aí um novo século de humilhação, que é justamente o que os chineses não querem, porque foi justamente uma das coisas que o presidente Xi Jinping falou no discurso dele, é que nesses 100 anos aí do Partido Comunista, eles conseguiram resolver problemas históricos da China. Um deles, a questão da fome e a questão da miséria. Eles conseguiram aí, nos últimos 40 anos, retirar quase 700 milhões de pessoas da linha de pobreza e criar aí uma situação econômica favorável. Então, esta Guerra Fria, esta tentativa de se criar aí um problema militar para a China, poderia levar aí a um período que não seria interessante para os chineses.
Agora, professor, a gente sabe que o regime chinês é de partido único, né? Só há o Partido Comunista, mas mesmo assim o Xi Jinping enfrenta alguma oposição? Tem algum adversário, alguém que possa também pleitear o comando do partido e, por consequência, a presidência da China? Existe alguma oposição, alguma possibilidade de oposição e antagonismo com os atuais integrantes do governo, professor? Como é que funciona isso no regime chinês? Existe sim, viu, Vitor? E é por essa razão que eu falei que você tem que esperar até o fim de semana para você ver quais das três funções ele vai ter. Se ele mantém as três ou se ele perde alguma e que representa aí uma alteração no status dele dentro do partido, né? E dentro da administração geral do governo chinês. O que acontece é o seguinte, aqui é um aspecto importante de enfatizar. Existem facções dentro do Partido Comunista Chinês, existem dissensões. Obviamente que uma das coisas que se alega é que o presidente Xi Jinping utilizou a questão da corrupção como uma forma de perseguir alguns dos seus opositores políticos. Esta é uma alegação que você nota que alguns já falaram a respeito, outros já falaram até de uma resistência de alguns quadros militares com relação à atuação do presidente Xi Jinping dentro do partido. Mas, por outro lado, você tem dois aspectos importantes aqui a enfatizar. Em primeiro lugar, a questão da corrupção era muito grave na China até o advento do presidente Xi Jinping. Tanto com os seus predecessores, a população reclamava muito do fato de que você tinha que pagar absolutamente tudo e um sistema de corrupção que gerava aí números estratosféricos em razão do tamanho da economia chinesa. Então, você tem a alegação da tentativa de controle por meio dessa acusação de corrupção, mas, por outro lado, vem um aspecto positivo aí dessa situação de que melhorou efetivamente o controle da corrupção na China. Em segundo lugar, na questão dos quadros militares, é importante enfatizar que na China sempre tem sido mencionado a questão de que o militar bate continência para o civil e não o contrário. Então você vê que o presidente Xi Jinping, ele é o líder, não é o chefe aí das Forças Armadas, mas é um civil e tem sido assim neste processo histórico ao longo do tempo. E é por essa razão que algumas semanas atrás, quando se houve aí uma história que girou pela internet de que ele estava preso domiciliarmente e que estava preso em domicílio e que, de alguma forma, os militares estariam tomando conta do governo. Eu falei, olha, meio difícil, porque ao longo deste processo histórico, quem bate continência é o militar para o civil e não o contrário. Perfeito, então, professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Obrigado mais uma vez, professor, pela entrevista. Um bom dia, bom domingo por aí.